tenhamos a nossa vida bem arraigada em Cristo, amém? E muito rapidamente, somente terminar esta manhã, na continuação da palavra, com a palavra. Temos um membro muito importante nos nossos corpos, que são os olhos. Os olhos transmitem-nos luz à nossa alma. O Crespo falou sobre as aparências e nem tudo aquilo que nós vemos é, ou nem todas as circunstâncias que nós vivemos parecem ser aquelas que elas são. E a palavra de Deus ensina-nos várias coisas. Eu queria convidar-vos a que vocês ponham de pé. Isto vai demorar 5 ou 10 minutos. Possam fechar um bocadinho as luzes. Temos estado a receber a palavra de Deus e pedimos ao Espírito Santo que Ele possa fazer a sua obra no nosso meio. Há uma das coisas que nós temos que entender. Aquela alma daquele rico regozijava-se, mas ele não sabia realmente aquilo que estava à espera. No entanto, aquele que era pobre em si tinha um grande tesouro. A palavra de Deus ensina-nos e convida-nos a que façamos tesouros nos céus e não nesta terra. Muitas das vezes estamos equivocados porque olhamos para as coisas não como elas são, porque não vemos nem contemplamos. O apóstolo Paulo ensinava isso aos coríntios, quando lhes dizia desta maneira: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda a comparação. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas sim, pois aquilo que se vê é transitório, nós pomos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que nós não vemos é o que é eterno. Também Paulo escreveu dentro do mesmo contexto acerca das coisas que nós vemos e aquelas coisas que nós não vemos. Ele dizia: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grandes expectativas os filhos de Deus. Na realidade, as aparências iludem. Na realidade, as circunstâncias, que muitas das vezes são circunstâncias difíceis, são circunstâncias de sofrimento, outras vezes não são, mas uma coisa que a palavra de Deus ensina e ensinou sempre, e Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, é que muitas das vezes passaremos por situações difíceis, outras vezes nem tanto. Muitas das vezes estaremos com medos, muitas das vezes estaremos e pensamos que estamos sós. E muitas das vezes pensamos que estamos sós e sentimos sós, mas não estamos. A palavra de Deus ensina-nos que Ele trará-nos pelo fogo, mas não seremos queimados. Ele passará-nos pelas águas, mas não nos afogaremos. Ele fará com que nós seremos carregados pelas asas das águias, mas ao fim sempre nos levará à sua presença. Muitas das vezes todas as circunstâncias das nossas vidas são meramente transitórias, mas quase sempre temos a tendência, dependendo da forma como as encaramos, e isto tem sempre que ver conforme as vemos, fazemos com que aquela situação transitória possa ser mais permanente. E muitas das vezes aquela prova, aquela tribulação, aquela angústia, aquela doença, aquela dor, pode ser mais pesada ou pode ser mais ligeira, sempre dependendo como a afrontamos. E Paulo ensina sobre isso. Tudo depende sempre como a vês. E essa forma de falar como nós vemos as coisas já vem desde o Éden. Os nossos olhos foram abertos quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore. E nós temos que aprender a ver aquilo que não se vê, que é a eternidade. Porque nós pensamos que a vida é simplesmente isto que nós vivemos aqui, é simplesmente aquilo que nós podemos palpar, é simplesmente a dor, a alegria, a angústia, as mágoas, a felicidade e a infelicidade que a nossa alma pode sentir. Paulo também ensinava: nós devemos andar pela fé e não por aquilo que nós vemos. Significa que nas circunstâncias mais escuras da nossa vida, nas circunstâncias nas quais passamos os momentos mais difíceis, é nesse momento que nós temos de ter uns olhos de fé. E é nesse momento que nós temos que perspectivar aquilo que é impossível ver. A palavra de Deus ensina que àquele que crê, tudo lhe é possível. E a fé é simplesmente isso, é ter a certeza daquilo que esperamos, mas não podemos vê-lo. Mas ver com os olhos de Jesus é ver mais para além daquilo que se vê. É aquilo que Paulo ensinava aos coríntios, era aquilo que Paulo ensinava aos romanos. Ou seja,
Deus vai manifestar, ou seja, aquilo que estamos a passar aqui agora, seja angústia, seja doença, seja enfermidade, seja dor, nada poderá ser comparado com a glória revelada. Há sempre algo mais para além. E há coisas que nós não vamos poder explicar, mas Deus tem um plano perfeito. A palavra de Deus ensina que as coisas que Deus tem preparadas foram coisas que nenhum ouvido viu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Ele tem preparadas, nenhum homem pode imaginar, mas Deus tem preparadas para aqueles que lhes amam. Amém? E é sempre aí que nós temos que colocar os nossos olhos. Nós temos que corrigir a miopia que existe no nosso olho físico e no nosso olho emocional e espiritual, para podermos abarcar todas as circunstâncias que nós podemos ver. Jó era um homem que era justo, era um homem que era reto diante de Deus. E, no entanto, Jó passou por situações muito difíceis na sua vida. Jó sofreu por doenças, inclusive foi tentado na parte da sua família. Os seus amigos diziam: porque é que não negas a Deus tudo aquilo que vai passar? Jó chegou ao momento, inclusive, dele mesmo, na sua angústia, na sua enfermidade, queixar-se contra Deus. Mas mesmo assim, Deus não o desamparou. Deus caminhou com Jó e ele chegou ao fim e Deus recompensou tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele foi retribuído 7 vezes mais. E então Jó culminou a reta final e disse: Senhor, antes tinha ouvido falar de Ti, mas agora finalmente os meus olhos podem ver-Te. E é sempre nessa jornada a ver com os olhos de fé. Mas para corrigir aquilo que nós não podemos ver, Deus deixou-nos um tesouro. E esse tesouro é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra vem-nos gerar fé. Essa fé que é aquilo que nos vai permitir ver mais para além do que os nossos olhos estão a alcançar, ver mais para além do que a nossa alma está a sentir, ver com os olhos de Deus e saber que Deus nos formou de forma admirável e nós fomos formados por Deus. E Deus tem planos maravilhosos. Deus deu prova do seu amor por nós quando Ele entregou o seu Filho unigênito a morrer por nós. E nós fomos comprados por um preço precioso e alto. E quando nós começamos a ver aquilo que é invisível ao olho humano, então começamos a poder fazer o invisível. Podemos começar então a viver por fé. Podemos começar então a declarar por fé. Podemos então começar a dizer a esta montanha: tira-te ao mar, e ela se tirará. Podemos começar a ter a fé daquele Bartimeu, aquele cego que teve fé para ir contra tudo aquilo que era religioso e dizia: Bartimeu, cala-te. E ele dizia: Filho de David, tem misericórdia de mim. E então alcançou a ter visão. Podemos ter aquela fé daquela mulher que padecia do fluxo de sangue e ela, no meio de uma multidão, conseguiu tocar no manto de Jesus. E Jesus parou para falar com ela e disse: És tu, mulher? Ele disse: vai-te, porque a tua fé te sarou. A tua fé. E essa fé era uma fé que vem pela forma como nós encaramos a vida. Aquele homem que tinha a mão seca, estendeu a mão seca, e porque tinha fé, essa mão foi sarada. A fé que teve Zaqueu para subir ao sicômoro e depois atender ao chamado e baixar do sicômoro, e ele alcançou salvação, ele alcançou redenção e pôde seguir como Jesus. Essa fé que tu e eu necessitamos para ver mais para além das circunstâncias, para ver mais para além da enfermidade, para ver mais para além da morte, colocando de outra maneira, ver pelos olhos de Jesus, ver pelos olhos do leão de Judá, porque os leões pela noite têm visão noturna, os leões veem mais para além daquilo que se pode ver. Ter fé para orar. Jacó teve fé. Jacó, o usurpador, o enganador, Jacó teve um encontro com Deus. E Jacó decidiu ter fé para orar, e ele orou e lutou com Deus em oração até a alva. E disse: Senhor, não te deixo até que tu me abençoes. E Deus abençoou Jacó. E Jacó levantou-se já não como Jacó, mas sim como Israel. Aleluia, ele recebeu a bênção. Fé é aquilo que Paulo dizia aos romanos: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, mesmo quando estáis atribulados. Sede pacientes na tribulação. Há tribulações, mas o Senhor prometeu aos seus discípulos: estarei convosco até ao fim dos tempos. Mas Ele disse: perseverai na oração. E sabemos uma coisa sempre. Ele disse e escreveu, Paulo aos Romanos, revelado pelo Espírito Santo: nada, quem nos poderá separar do amor de Cristo? Diz a palavra: será tribulação, angústia, perseguição,
fome, nudez, perigo, espada, morte, como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por amor daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demónios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, irmãos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam e foram chamados de acordo ao seu propósito. Amém? Posso ouvir um amém nesta manhã? Amém? Então eu quero terminar com esta escritura que Paulo escreve a Tiago. E quero fazer um convite com esta escritura, um apelo ao teu coração. Fecha os teus olhos por um só momento e medita em tudo aquilo que ouviste nesta manhã. E vê bem no teu interior como é que te encontras. Estás aflito? Precisas de oração? Estás doente? Paulo dizia desta maneira: está aflito alguém entre vós? Está alguém contente entre vós? Cante louvores. Está doente alguém entre vós? Chama os anciãos da igreja. E chama os anciãos da igreja. Chama que passem aqui em frente os pastores. Passem aqui em frente. E estes orem sobre ele ungindo o óleo no nome do Senhor Jesus. E a oração de fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Há pessoas que estão doentes, há irmãos que estão doentes, uns estão no hospital a passar tremendas tribulações, como o nosso querido irmão Pastor Pedro, outros que estão a lutar contra a morte, Pastor Roberto, tanta gente por este mundo, servos de Deus. É hora de orar. E se houver cometidos pecados, ser-lhe-ão perdoados. Diz a palavra do Senhor: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns para os outros para ser descurados. Porque diz desta maneira: a oração de um justo, diz comigo, a oração de um justo, diz comigo, a oração de um justo pode muito na sua atuação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que tu e eu, e orou com fervor para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez para que chovesse sobre o céu, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se houver algum dentre vós que se desviar da verdade e alguém o converter, sabei também que aquele que o converter de um pecador do seu erro, seu caminho o salvará da sua morte e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Então eu quero convidar-te nesta manhã a que tu venhas aqui, seja aquela necessidade que tenhas, para que possamos orar por ti, essa oração de fé. Porque se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás este monte: deita-te ao mar, e se deitará. E enquanto adoramos, por meio da nossa adoração e por meio da palavra de Deus falada, diremos esta doença: tira-te daqui e vai ao mar, e ela te irá. Diremos ao desânimo: sai daqui e ira-te ao mar, e ele sairá. Dizemos ao abatido que se levante, e ele se levantará. Porque a mão de Deus não se acortou. Basta que a oração de um justo em comunhão com outro justo, ela entre em atuação, porque a mão de Jesus Cristo não está curta. A solução daquilo que nós perdemos no Jardim do Éden já está vencida, porque teve solução no Jardim do Túmulo. Não estás sozinho, Jesus está contigo, Ele te ama, Ele te levantará. Assim que não tenhas medo, vamos adorar a Deus e vamos orar juntamente, porque a oração do justo tem poder na sua atuação. Pai, no nome de Jesus, queremos nesta manhã pedir para todas as orações. Pastores, por favor, passem aqui em frente. Esposas dos pastores, passem aqui em frente. E vamos adorar a Deus e vamos orar no nome de Jesus. Levantamos as nossas mãos em alto. Pedimos, meu Deus, que tu tenhas misericórdia de todos aqueles que estão doentes, abatidos. Senhor, todos aqueles que se arrependem e vêm diante deste altar para receber a oração, Senhor, tu nesta manhã faças a tua obra, Espírito Santo de Deus, tu operes. Pedimos por aquelas pessoas, meu Deus, pedimos pelo irmão Pedro Leal que está no hospital, que tu levantes. Senhor, repreendemos, Senhor, toda a célula cancerígena, Senhor, repreendemos toda a insuficiência, toda a bactéria, no nome de Jesus Cristo, para que tu aí operes, Pai, no nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, vem em prol, Senhor. Levanta, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Clamamos a ti, Senhor, clamamos a ti, Senhor.
clamamos a Ti que Tu és o Deus de todo o perdão, o Deus da misericórdia, o Deus do favor, Senhor. E hoje aqui, Senhor, traz fé onde não há fé. Senhor, traz salvação onde não há salvação. E agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, ouve toda e qualquer oração que seja feita neste lugar. Pai, no nome de Jesus, faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Glorifica, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Toda a honra, toda a glória, Senhor, é para Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Sabemos, meu Deus, que Tu podes. Tu és o Deus, Senhor, Senhor Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, agora, Tu estás a operar. Espírito Santo de Deus, Tu estás a tocar. Estás a livrar, Senhor, as mentes e os corações. Senhor, e a oração do justo está a operar. Tu estás, Senhor, a libertar a Tua fé, Senhor, a Tua sanidade, Pai. No nome de Jesus Cristo, as almas estão a ser tocadas, estão a ser libertas. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, pedimos-te, Pai, agora diante de Ti, diante do Teu altar da graça, faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Satanás, retira as Tuas mãos no nome de Jesus Cristo. Estás derrotado, estás vencido. Desde a cruz do Calvário, todos os principados e potestades foram expostos, derrotados pela preciosa sangue do Cordeiro imolado, que tirou o pecado deste mundo. Pai, no nome de Jesus, vindicamos essa preciosa sangue agora, no nome de Jesus Cristo, destas vidas, salvação, libertação, fé, no nome de Jesus Cristo, sanidade, no nome de Jesus Cristo, a vitória de Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, concluímos, meu Deus, que Tu és Rei, Tu és Senhor, e toda e qualquer leve momento, Senhor, tribulação e angústia, nada poderá ser comparado com a excelsa glória, Senhor, vindoura, Senhor, dos Teus filhos a ser manifesta nesta terra, Pai, no nome de Jesus Cristo. Honra, Pai, no nome de Jesus. Faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Toca cada um dos irmãos agora, Pai, no nome de Jesus. Honra, Espírito Santo de Deus. Glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo nesta manhã. Ouve a súplica, Pai, no nome de Jesus Cristo. Ouve a súplica dos Teus servos. Ouve agora nesta manhã, Jesus. Necessitamos mais de Ti, Pai. Necessitamos que Tu operes, Senhor, no nome de Jesus e pela sangue de Jesus Cristo. Faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus.